Porque por uma cultura paternalista, a mobilidade social não estava ligada ao dinheiro. Nessa sociedade, ainda pré-capitalista, do ponto de vista econômico, o trabalho ainda não havia se tornado um objeto de troca no mercado. Eram os estamentos sociais divididos entre aqueles que cultivavam as terras sem possuí-las e os que as possuíam sem cultivá-las, que estruturavam as relações econômicas. Isto é uma observação de Tocqueville, Mémoire sur le paupérisme. Diante disso, é possível nós percebermos, de um lado, como e por que a micropolítica clientelística acabava por exercer um papel importante na organização do poder político. Ela que permitia as hierarquias, as fidelidades, mas também a produção de arquivos, registros, por exemplo, os notários. Embora fosse muitas vezes um inibidor da burocracia eficiente e racional, e, portanto, modernizadora. De outro lado, a gente pode entender como é que surgiu uma política econômica na era da Rainha Elizabeth I. Por essa política econômica, havia uma responsabilização das comunidades pela remuneração dos pobres, entre aspas. Pobres entendidos como todos aqueles que não tinham meios de subsistência suficientes ou que estavam desempregados no sentido moderno da expressão. Essa política, que ficou conhecida como The Poor Law, vigorou na Inglaterra até 1832, quando o correspondente Statute foi revogado sob a alegação de que ele favorecia a preguiça e inibia o desenvolvimento. Bom, esse sistema, conhecido em formas semelhantes, aliás, em outras regiões europeias, inibiu, talvez, na Inglaterra, a eclosão de uma revolução, que na França, porém, redundou na Revolução Francesa. Vou explicar. A monetização do trabalho é reconhecida como um fator fundamental para o advento da sociedade de mercado. Ou seja, aquela sociedade que vai se desenvolver a partir de meados do século XVIII e que culmina politicamente na Revolução Francesa. Na sociedade de mercado, a economia capitalista passa a ver no dinheiro o meio homogêneo e hegemônico de qualquer troca, neutralizando objetos e sujeitos de troca e pondo as relações micropolíticas sob suspeita. Em consequência, nos últimos 200 anos, o favorecimento de parentes e agregados vai perdendo aos poucos a sua força cultural na determinação da estrutura social e vai sendo aos poucos substituídas na mentalidade social por uma nova. A ação humana movida pelo ganho e pela acumulação, o que exige eficiência. Estado burocrático, racional, somado à franca liberdade empresarial e uma forte diferenciação funcional entre o público e o privado. É nesse contexto, nesse novo contexto, o exercício da micropolítica mediante as antigas formas de mecenato, nepotista, clientelista, é nesse contexto que ele se torna símbolo de reacionarismo, conferindo à corrupção o seu sentido modernizador. Com isso, na verdade, se altera o ambiente político-social pela generalização dos atores, vamos dizer assim, e a introdução de um ator novo que não havia nos períodos anteriores: as massas. Política de massas. Não obstante, nesse ambiente, a micropolítica não desaparece. Ela começa a ganhar novos contornos.
Os antigos mecanismos de oferta de benefícios, enquanto garantias de confiança e de lealdade, são transportados para as políticas sociais em forma de instrumentos burocráticos, como controle das massas, planejamento administrativo, monetizando-se e recompondo em formas alternativas a antiga relação paternalismo-clientelismo. Não é difícil ver isso nas diversas manifestações de caciquismo político corrente, aliás, não só na Ibero-América, mas também na América e na Europa. Bom, o que eu quero dizer é que a partir da Revolução Francesa introduzem-se alguns parâmetros importantes para o exercício do poder. Um deles está na mudança na estrutura temporal da política, cujo vetor se volta para o futuro e que passa a ter um papel significativo na formatação da política, impondo-se uma escolha entre políticas alternativas, entre programas políticos ou mesmo entre ideologias, capazes de alterar supostamente sempre para melhor o status quo. Com isso aparece, já no século XIX, a conhecida divisão partidária entre conservadores e liberais. Na segunda metade daquele século, pela divisão entre direita e esquerda. A direita vista por socialistas e comunistas como reacionários, e ela própria vista como progressista. Isso se introduz no universo político. A ideia de progresso entra e é nova. Com isso, cresce, de um lado, o entendimento da política como uma questão de consciência de cada cidadão, trazendo como consequência uma crescente integração entre opinião pública e imprensa. Opinião pública mediatizada, usando uma linguagem de hoje. O que vai favorecer a chamada crítica à corrupção, num novo sentido. E de outro, uma progressiva diferenciação entre administração e governo, parlamento e partido, com o surgimento de uma figura até então desconhecida, o político profissional. Figura distinta de uma outra figura também desconhecida antes, o empresário, e que começa a tornar suspeita a confusão dos respectivos papéis. Com isso, o antigo clientelismo entra em crise. Entra em crise como forma aceitável de exercício da micropolítica. Ele é identificado como perversão política, na França, do Ancien Régime. Mas ele não desaparece inteiramente do mapa. E é desse modo que a corrupção e a crítica da corrupção ganham a sua faceta moderna. Vejam essa observação. Ele não apenas dava e recebia propinas acidentalmente. Ele elaborou planos e sistemas de governança com o exato propósito de acumular propinas e presentes para si mesmo. Ele se rebaixou à imundície e à sujeira da especulação e da corrupção. Ele não era apenas um ladrão público, mas o cabeça de um sistema de ladruagem, o capitão-geral de uma gangue. Essas palavras foram pronunciadas por Edmund Burke, filósofo, membro do parlamento, e descrevia um homem que durante 13 anos fora governador britânico de Bengala. Bom, o problema não estava propriamente e tão somente nas nomeações, no exercício de funções executivas do Estado, mas o que a gente percebe aqui é que ele estava no âmago mesmo da moderna democracia de sistema de partidos e de eleições. Nos começos de 1829, Nova York estabelecia um statute intitulado An Act to Preserve the Purity of Elections. O alvo era regulamentar as chamadas contributions, modo como se designavam pagamentos políticos no suporte de campanhas eleitorais, 1829.
A dificuldade a enfrentar estava em distinguir entre contributions e bribes. Afinal, contribuição de campanha era mais um código capaz de encobrir o pagamento destinado a enriquecer um representante oficial para favorecer um ato oficial que beneficiaria o pagador. 1829. Foi essa inerência do privado no público, estruturas ideologicamente diferenciadas, que obrigou a ação política, desde então, a cunhar um novo conceito de corrupção, ligado especialmente à distinção entre a sociedade civil, econômica, e a sociedade política, e correspondente à sutil confusão dos papéis, o político com o empresário. Realço aqui dois favores a ensejar a nova circunstância condicionadora da nova percepção da corrupção. De um lado, a industrialização e, com ela, o advento da economia de mercado, fundada no dinheiro como meio hegemônico da troca, capaz de igualar os agentes econômicos, neutralizados na condição de sujeitos. Sujeitos de direitos, a equiparar todos os produtos, neutralizados na condição de utilidades, como objetos de interesse geral, bens de uso, serviços, próprios para o consumo, como objetos de troca, e até mesmo, no fim, o próprio dinheiro como objeto de si mesmo. Enfim, com a industrialização, a noção de interesse, ganho, vantagem, lucro, se expande e atinge, assim, todas as relações econômicas. De outro lado, em paralelo, os próprios detentores do poder político, em qualquer escala, passam na mesma linha a disputar ativamente as suas posições, quer na conquista, quer na sua manutenção. O que deve ser, então, assegurado por meios capazes de dar sustentabilidade às campanhas eleitorais, tornando opaca a distinção entre interesse político e interesse econômico. A própria política, na relação empresário, representante parlamentar, começa a tornar-se opaca. Essa nova situação recria a micropolítica e estatui um clientelismo de nova ordem, o que vai culminar na Revolução de 1930. O que acontece aí? O progressivo enfraquecimento do coronelismo e a ascensão em paralelo das diferentes formas de peleguismo. Nesse quadro, um novo conceito de corrupção acaba, por assim dizer, ser instrumentalizado como uma recorrente bandeira política. Combate à corrupção, no sentido das diferentes manifestações de clientelismo associado a emprego, trabalho remunerado, vantagens empresariais associadas à influência de toda espécie, cresce. E não é preciso ir longe para ver nesse combate uma espécie de lema permanente na política partidária de qualquer origem, quer no passado, quer no presente. Tantos de partidos de esquerda, quanto de partidos de direita. Tanto em movimentos autoritários, não vamos esquecer que a Revolução de 64 veio com a bandeira de combate à corrupção, como nas restaurações democráticas. Lembrar o denismo brasileiro depois da era Vargas. Corrupção não perde propriamente as tintas morais que sempre acompanham, mas toma, no sentido moderno, esse sentido de inibidor do progresso. Por isso que é bandeira partidária. Você acusa o outro de estar atrapalhando, de inibir o progresso. E é com isso que ela vai adquirindo cada vez mais uma conotação com escândalo. Escândalos incorporam-se à cena política pela revelação dos segredos inconfessáveis, dos detalhes picantes de políticos proeminentes, figuras obscuras ligadas a empresários. Nessa nova dinâmica, corrupção adquire uma nova lógica. Se no passado era tema circunscrito às elites
sociais, alastra-se a temática para muito além das limitações de classe. Pois, ao adquirir as suas bases na política de conscientização eleitoral das massas, o conceito de corrupção fortalece o papel da mídia, mormente da mídia de massas, do que decorre uma nova exigência constitutiva para o exercício político. A transparência como antídoto contra um desfalecido interesse segredo de Estado. Com isso se fortalecem, de um lado, algumas concepções difusas, mas que paradoxalmente produzem eficiência política. Nos partidos de esquerda, as teorias da conspiração, com a denúncia de esquemas ocultos ligados ao modo de produção capitalista, como base da corrupção inerente ao sistema. Mas também existem as suas variações de direita, com as suas denúncias racistas, especialmente antissemitas, no nazismo e no fascismo do século XX. Ou, mais recentemente, entre nós, as denúncias de subversão, como aconteceu nas nossas ditaduras latino-americanas na época da Guerra Fria, em que se falava largamente em subversivos. Tudo isso faz da ideologia um componente importante do moderno conceito de corrupção. Por outro lado, o papel da mídia de massas envolve uma espécie de dilema autorreflexivo e paradoxal. De uma parte, a mídia provoca uma nova diferenciação. A exigência de uma mídia transparente, politicamente independente, economicamente autossustentável, fundamento da opinião pública, distinta ela própria dos escândalos que constituem a sua contribuição à transparência. Claro. Mas, de outra parte, a escandalização da corrupção repousa em valores e valorações geradores de indignação popular que são, assim, maximizados pela própria mídia. E daí o dilema. Nos regimes democráticos, a denúncia da corrupção vira uma arma política que escandaliza quando aponta para personagens e esquemas que estão dentro dos sistemas de decisão vigentes, mas fora da sua oficialidade, o que torna a atuação da mídia um jogo de realimentação sem precedentes de disputas pró e contra, sob o título de liberdade de imprensa. Lembre-se, para realçar esse papel da mídia democrática, que nos regimes autoritários essa disputa é encarada como corrosiva, devendo escândalos ser eliminados de antemão em processos de confissão, autoincriminação, e aí então divulgados ou abafados na medida em que serve à manutenção do regime. Donde o papel da mídia estatizada nesses regimes de forçar o status quo como se via nas repúblicas socialistas do leste europeu, do regime maoísta, por exemplo, na China continental. Bom, por tudo isso, em síntese, pode-se dizer que o conceito moderno de corrupção carrega as seguintes estruturas. É uma técnica de poder intimamente ligada à crítica e à denúncia do abuso de papéis públicos para uso privado, cujo paradigma histórico se constrói no início do século XIX. Segundo, surge de uma condenação da micropolítica, as relações pessoais de amizade, favoritismo, pequenas lealdades, vigentes até a Revolução Francesa, e de uma progressiva diferenciação entre o público e o privado que alcança a concepção do próprio poder político. Vide, por exemplo, a tripartição dos poderes, e se instala no interior dos sistemas jurídicos. Direito público e direito privado. Interesse público, autonomia privada. Autonomia do direito processual, neutralização da política do poder judiciário, e assim por diante. Terceiro, é associada à noção de progresso, onde as ideologias de seu caráter pernicioso ao desenvolvimento e propiciador do subdesenvolvimento, dando aso à distinção entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, nesse com corrupção larga. Quarto, produz uma dinâmica política reformista,
voltada para as massas, que alimenta os embates eleitorais, mas que de modo paradoxal se instala dentro dela. Nesse sentido, está presente em todos os grandes movimentos ideológicos de luta pelo poder do século XX, quer de direita, quer de esquerda. É palavra de ordem chave nas lutas pela pureza das democracias parlamentares, mas aparece também nos expurgos que se observam na China ou na Coreia do Norte. Quinto, alimenta-se do escândalo, que ultrapassa a estrita esfera das elites e ganha repercussão generalizada, onde o papel da mídia e da opinião pública massificadas. Finalmente, torna-se, em nossos dias, no grande mal político da civilização, capaz de atingir todas as esferas de interesse público, até as exigências ecológicas, como se vê nas ações da Transparency International, alimentando-se de uma diferenciação entre complexidade e transparência, que chega até as grandes corporações privadas com os seus programas de compliance. Bom, entende-se assim que, da parte da literatura científica, uma tentativa de distanciar-se do fenômeno, naturalizando-o moralmente, de certa forma, como aliás fazem certos estudos antropológicos na linha do Marcel Mauss, ligando as diferentes manifestações de reciprocidade estrutural, cuja complexidade é então uma variável que vai das observações dos comportamentos em sociedades primitivas a uma generalização explicativa mesmo para todas as sociedades desenvolvidas, é o que aparece, por exemplo, no início do século, nas observações de Simmel, no seu Philosophie des Geldes, a filosofia do dinheiro, que aparece, na verdade, no final do século XIX, começo do século XX, onde Simmel diz que o suborno e a propina são conceitos universais, intemporalmente aplicáveis a qualquer cultura. De um modo semelhante, em 1957, Robert Merton, no seu Social Theory and Social Structure, ele parte da função chave do chefe na organização, centralização e manutenção de fragmentos do poder. Com isso, satisfazendo necessidades não adequadamente satisfeitas pelas estruturas juridicamente dispostas e culturalmente aprovadas pela sociedade. O que significa que são as deficiências estruturais da estrutura oficial que geram necessariamente, como alternativa, uma estrutura não oficial. Daí a distinção do tipo corrupção integrativa e corrupção desintegrativa. Um outro autor americano, James Wilson. Corruption is not always scandalous. Sendo a primeira, a integrativa, aquela em benefício da governança política como um todo. E a segunda, aquela gerada pela autoridade em benefício próprio e privado. Essa não pode. Mas a outra, sim. Interessante, nesse sentido, o testemunho que eu recebi de um outro amigo alemão, a quem eu escrevi, pedindo que ele comentasse um pouco o tema desse seminário. Albrecht Schäfer, que eu sucedi na Siemens, aqui em São Paulo, como chefe do departamento jurídico. Ele, na Alemanha, foi chefe do departamento jurídico da Siemens Mundial. Ele me escreveu o seguinte: corrupção é Realpolitik, da Business Administration. O conceito de Realpolitik foi cunhado como reação à Revolução fracassada de 1848 e foi globalizada por Henry Kissinger para a política externa. Realpolitik significa o sacrifício de interesses permanentes e de longo prazo em favor de vantagens de curto prazo. Realpolitik é caracterizada mediante déficits normativos. Sobre o conceito de corrupção, deve-se dizer que em todos os estados, corrupção é submetida a penas.
As leis criminais estatuem, cada qual, o fato tipo da corrupção. Mesmo quando, a propósito, possam existir diferenças, o conceito de corrupção é de tal modo suficientemente estabelecido em lei que com ele pode-se trabalhar em qualquer parte no mundo com certa tranquilidade.